E aí, sou Pedro, sou técnico aqui no Instituto Federal de São Paulo, campus Bragança Paulista. Estou gravando uma sequência de vídeos de operação das máquinas para o Lab IFMaker. Hoje eu vou fazer com vocês a operação da máquina de corte laser, modelo Mafran MF9060. Essa máquina é uma máquina de corte laser por CO2, tem um tubo de CO2 que vai gerar o laser infravermelho para fazer corte, gravação e contorno de imagens variadas, né? Ela tem uma mesa de 90 centímetros, 900 milímetros por 600 milímetros, ou 60 centímetros. Ela funciona a uma velocidade máxima de gravação de 300 milímetros por segundo, tá? Então a gente vai fazer uma básica exploração da máquina, como que funciona o software, né, de modelagem, de desenho, e já adiantando, ela funciona bem com algumas ferramentas, alguns softwares paralelos, como CorelDRAW, Photoshop ou AutoCAD. A gente consegue pegar imagens da internet para fazer gravação, funciona muito bem também. Textos escritos direto no software da máquina também pode ser feito. Então, a gente vai fazer uma exploração básica de alguns recursos e aí a gente consegue fazer uma simulação, uma aplicação prática lá na máquina depois, tá? Vamos lá, vou abrir o software e já volto. Bom, aqui na página da máquina da Mafran, né, a cortadora laser, a gente tem algumas imagens, algumas informações também sobre a máquina. Aqui a gente tem o tipo, marca, os softwares, como eu tinha dito. A gente usa o Inkscape, mas é uma versão modificada do Inkscape, que já tem alguns plugins que vão direto para a máquina, tá? Além de softwares de desenho vetorial, Corel, Illustrator, Photoshop, né? Você consegue tirar algumas informações do Photoshop. E alguns outros, né? Você pode, qualquer editor de imagem você pode modificar para poder fazer impressão. Você pode puxar arquivos em PDF e tudo mais. Algumas extensões, né? Como eu disse, o G-Code próprio da máquina, um SVG, né? Que é um desenho vetorial, um PDF, que é um documento também vetorial, DXF, que é uma versão de extensão que o AutoCAD salva para a gente, e a maioria dos tipos de imagem. Tem alguns pontos que dá tem uma modificação, mas é basicamente a mesma coisa, tá? Aqui a gente tem algumas imagens, né? A imagem da máquina. A gente tem aqui um tabuleiro de xadrez sendo gravado na madeira. A gente tem aqui uma gravação no vidro, que é legal também, que uma das propriedades, né, do laser de CO2 é ele poder gravar itens transparentes, como vidro, acrílico transparente, policarbonato transparente, alguns polímeros, né, desde que respeite as limitações. Legal dizer, as limitações elas são algumas, tá? A gente tem uma limitação principal, cloro. Quando a gente queima o cloro, ele gera um fumo, né, uma fumaça, que ela é corrosiva, tanto, né, é ruim tanto para a máquina quanto para o operador que está ali, embora a gente tenha sistema de exaustão. Existem também outros plásticos, né, outros polímeros que a gente sabe que não pode queimar, né? PVC por causa do cloro, o ABS ele tem um gás tóxico também quando queimado. Existem alguns, o vinil, por exemplo, tem alguns vinis à base de cloro também. Então a gente tem algumas limitações aí para fazer a nosso corte, a nossa gravação. Agora eu vou mostrar na tela o software que a gente usa para fazer a configuração, tá? Esse software de configuração ele é para ir direto para a máquina, tá? A gente tem uma comunicação direta com a máquina a partir dele. Aqui a gente pode criar, usando aqui essas ferramentas que a gente tem na lateral, ferramenta de elipse, ferramenta de retângulo, as linhas. A gente pode usar essas ferramentas para fazer um desenho ou um corte específico. Ou a gente faz a importação a partir desse botão superior aqui, Import. A gente faz a importação de um desenho para a gente usar na máquina.
Eu vou abrir aqui agora o AutoCAD, e seguindo a mesma lógica da aula sobre a fresadora, a gente tem também as licenças educacionais que a gente consegue disponibilizar para os estudantes. Né? O estudante ele pode baixar, né, desde que ele tenha matrícula na escola, né, tenha a comprovação. E quem não é estudante pode vir e usar aqui no nosso campus as máquinas que a gente tem disponíveis no LabMaker. Eu vou abrir o AutoCAD aqui e já volto. Com o AutoCAD aberto, a gente tem aqui a interface dele. A gente cria sempre um novo arquivo aqui. A gente pode vir aqui em cima em novo. É usual, né, usar o ACAD ISO aqui, né, AutoCAD ISO, para abrir. Se você tem alguma configuração diferente, se o seu AutoCAD está em polegada ao invés de milímetro, você pode verificar isso mexendo aqui nessas opções, tá? No meu caso, ele tá correto, está certo, está em milímetro, então a gente pode começar. Eu vou fazer aqui um exemplo de aplicação para a gente do LabMaker, né? Para a gente usar no LabMaker. Vou fazer algo como se fosse uma medalha, tá? Então a gente pode aproximar aqui para não ficar tão grande. Eu vou fazer de 50 milímetros por 50 milímetros. Eu vou colocar aqui um texto. Também tem algumas nuances antes da gente começar a usar um texto padrão, né? LabMaker. Vou modificar aqui ela para manter em Arial. Na verdade, eu vou colocar Arial Black. Vou aumentar um pouquinho a letra. 4. LabMaker. Beleza, agora a gente tem um texto que a gente pode movimentar aqui dentro. Deixar ele mais ou menos centralizado. Aqui a gente pode pegar e colocar algumas informações. Por exemplo, vou colocar uma linha para a gente fazer o contorno, né? Não fazer corte, fazer só o contorno com essa linha aqui, para colocar um detalhe. Eu vou colocar essa linha aqui em cima também, fazer uma cópia dela e movimentar para cima. Perfeito. Isso aqui vai ser só uma linha em nuance. Então, depois de colocar as linhas, a gente vai definir aqui o que é linha para corte, o que é linha para contorno, o que é texto. Tá? A gente pode fazer, antes de tudo isso, aqui algumas já modificações. O retângulo, quando a gente desenha ele vem completo, né? Ele vem como retângulo, objeto retângulo, ele não vem 4 linhas dimensionadas. Ele vem, né? Se você clicar em uma das linhas, você não consegue selecionar só uma linha. Como que a gente faz para transformar isso em 4 linhas? Se eu levar desse jeito, né, antes de transformar, se eu levar desse jeito para o software de corte, né, da máquina de corte laser, ele não vai entender esse objeto aqui e vai colocar um espaço em branco. Então, ele não vai funcionar. Como que eu faço? Eu posso pegar aqui e usar esse objeto explodir, ou digitar explodir, né, no comando. Se eu clicar nele, agora as linhas passam a ser selecionadas individualmente, né? A gente consegue apagar uma linha só, a gente consegue trabalhar individualmente com as linhas. Outra coisa que a gente precisa fazer é separar esse texto aqui. Se eu quiser selecionar só o R, né, eu não consigo. É o mesmo princípio. Se eu jogar o texto dessa forma para o meu software de impressão, né, de corte, ele não vai entender. Então eu preciso usar um comando. Esse não é o explodir comum de números, ele é o TXT EXP, né? Text Explode ou explodir texto. Se eu der um Enter, ele vai mudar aqui a forma, vai parecer que deu errado, que ele separou, mas não, é assim mesmo. Ele vai fazer o preenchimento dessas letras para a gente, tá? Então, como que a gente faz, né? Eu, pelo menos, gosto de fazer. Vir aqui em propriedades da camada e fazer a modificação, né, das camadas, criar camadas novas aqui. Uma camada 1,
de contorno, uma camada 2 uma camada com o mesmo nome, né? Uma camada de corte e uma camada de texto, de preenchimento. Aí eu faço a modificação disso, corte, deixo uma cor específica, uma cor vermelha, contorno, deixo uma cor azul e o texto deixo uma cor verde, por exemplo. E aí eu posso fechar esse cara aqui. Esse aqui, né, o retângulo, né, o quadrado aqui no caso, ele é para corte, então eu venho aqui e coloco ele em corte. Essas duas linhas aqui, elas são para contorno, então eu venho e coloco elas aqui em contorno. E o texto, ele é para texto, né, para fazer a minha identificação de texto, né, meu desenho lá do texto. O texto eu posso colocar qualquer cor aqui que ele não vai funcionar, ele não vai mudar, tá bom? Mas se eu selecionar ele aqui, a gente consegue ver que ele está na camada de texto aqui. Então, funciona. Beleza. A gente colocou, né? Eu deixei esse espaço aqui para mostrar como que faz a inserção de imagens lá no software da máquina, tá? Então aqui a gente já finalizou, né? Vou levar desse jeito mesmo. Posso criar um array aqui, várias plaquinhas dessas, por exemplo, em 2022 a gente teve a festa junina aqui no campus. A gente fez, né, essas fichinhas de venda de comida, né, centralizada. A gente fez essas fichinhas dessa forma. A gente replicou, fez corte de centenas de fichas para a gente deixar nos caixas e trocar o dinheiro das pessoas num caixa centralizado. Então aqui a gente consegue agora fazer, né, venho aqui em salvar como, venho, né, onde eu quero salvar, né, posso vir aqui, já estou fazendo agora uma outra máquina, aqui eu vou salvar o nome da máquina, né, nova pasta, Mafra. Entro aqui, posso colocar qualquer nome, né, vou manter desenho 1, aqui vou transformar isso para DXF. Se eu salvar em DWG, ele não entende, só entende o DXF, tá? Para puxar lá para o meu software. Salvo o meu arquivo, beleza. Aqui eu tenho os principais recursos que a gente usa lá na máquina. Aí eu abro aqui o software da máquina e aqui eu tenho, né, já tinha mostrado a interface, eu posso buscar aqui no import o tipo de arquivo que eu quero. Eu venho aqui na área de trabalho, né? Estou salvando tudo em divulgação, Mafran, desenho 1. Se eu clicar aqui para abrir, ele vai puxar, né, numa escala já que eu defini lá. Se eu olhar aqui em cima, na superior esquerda, ele tem a informação de 50 por 50 do tamanho e está posicionando no 600 por 450, esse ponto inicial aqui. Beleza. Aqui eu tenho agora já com as camadas, né? Quando eu puxei, ele puxou uma camada preta, uma camada vermelha e uma camada verde. O azul, né, virou quase preto, isso aqui não chega a ser preto. Aí aqui eu defino as velocidades que eu vou usar e as potências. Né? O engrave, né, que é a gravação, a gente clica 2 vezes aqui na linha e ele vai abrir essa janelinha para a gente. A gente costuma usar para fazer a gravação a máxima velocidade com 50% da potência total da máquina. Tá? O laser que a gente tem na máquina é um laser de 90 watts. Então, 50% a gente vai estar trabalhando com 45 watts. O corte, como esse aqui eu vou fazer o corte em material mais fino, né? Eu vou usar um MDF fino de 3 mm, eu não preciso que seja tão lento assim, eu posso fazer mais rápido, por exemplo, 12 aqui milímetros por segundo, tá? Então a gente tem essa informação de 12 milímetros por segundo. Como é corte, eu vou usar 65%. A gente não é indicado, né? Isso o manual fala, o pessoal que dá treinamento da máquina fala, todo mundo que trabalha com esse tipo de máquina sabe que não é interessante a gente usar 100% da potência dela. Então a gente vai usar só 65%. A gente pode chegar no máximo a 70%, mas mais que isso pode danificar, pode sobreaquecer. A gente vai ver lá depois o que tem, né, ligado na máquina que a gente pode danificar
com a operação de forma errada, tá? Então aí eu venho aqui agora nessa aqui que vai ser o contorno. Eu não tenho um work mode aqui, um modo de trabalho para contorno. Eu tenho corte, gravação, corte depois de gravar, corte after engraving, roll, que seria furo, mas ele trabalha como se fosse corte também, e o pen run. Pen run ele não tem potência, ele só tem a velocidade. Geralmente você quer colocar ali só para marcar a posição, ou para dar um tempo, ou só para saber ali que ali é uma posição de alguma coisa, mas não faz corte nem gravação. Para a gente fazer contorno, geralmente a gente usa o cut, a gente baixa essa potência aqui, a gente pode deixar em 30% da potência, 30%, e uma velocidade de por volta de 40, 50 milímetros por segundo. A gente dá OK, ele vai puxar para cá, né? A gente tem a informação aqui agora na lateral. A faixa verde a gente sabe que é gravação, a faixa vermelha a gente sabe que é corte, e a faixa preta que é a gravação do texto, né? Beleza, eu posso simular isso, ou estimar o tempo total de trabalho. Se eu simular, ele vai fazer para mim, vai ficar em azulzinho toda a parte de operação da máquina. Ele já terminou. Ele fez, primeiro o contorno, as letras, mais um contorno e veio para o corte, tá? Se eu clicar aqui, ele vai falar para mim quanto tempo vai levar para fazer. Aproximadamente 23 segundos. Então a gente consegue ver que é uma operação bem rápida, fazer algo pequeno, 50 por 50, com uma gravação é bem rápido. O que falta aqui para a gente explorar todos os recursos da máquina? A gente pode colocar aqui agora uma imagem. Eu vou buscar aqui na internet uma imagem, vou trazer para vocês para a gente ver. Bom, salvei aqui no meu computador uma imagem para a gente trabalhar. Posso ver aqui em import, da mesma forma que eu fiz com o desenho, com o esquema. Eu salvei aqui na área aqui da mesma pasta, poderia colocar em qualquer lugar, mas coloquei aqui na mesma pasta, uma imagem. Aqui a gente tem algumas informações, isso aqui eu nunca mexi, não precisei mexer. Então eu só clico em abrir, ela já vai ser puxada aqui. A gente vê que a resolução dela é baixa, mas para a gente fazer a gravação é o suficiente, tá? A gente vai puxar essa imagem aqui, seleciono ela, clico bem no centro dela nesse maisinho rosa, consigo centralizar. Eu posso usar as cotas ali em cima para centralizar, mas não tem necessidade, a gente vai fazer só para fim de demonstração. Aí coloco esse cara aqui, ele já automaticamente cria uma camada para a gente aqui, BMP, uma camada preta, BMP Engrave. É a mesma potência, a mesma velocidade da gravação do texto, tá? Então a gente vai usar a mesma velocidade, a mesma potência. Na verdade aqui puxou com uma potência menor, então vamos aumentar para colocar, para ficar bem interessante para a gente, tá? Aí então aqui está pronto. Agora é só levar para a máquina e ver como que a gente faz para colocar lá dentro dela. Antes disso a gente pode fazer o salvamento aqui do arquivo. Vou colocar aqui arquivo, vou chamar ele de teste, só para a gente ter isso salvo em algum lugar. Ele vai salvar da forma que está aqui. E para a gente salvar, por exemplo, no pendrive, a gente vem em download. Se eu tiver o meu computador ligado direto à máquina, eu posso fazer só download do documento. Se não, eu venho e salvo o documento para um pendrive, tá? Esse U-File é o arquivo específico da máquina, tá? Eu vou pegar o pendrive aqui e vou salvar. Pronto, já estou com o pendrive espetado aqui no computador, já pluguei o pendrive aqui para a gente fazer o teste, Então aqui agora eu posso vir em Save Document to File, e acho o meu pendrive aqui, Pedro, e venho salvo o teste. Clico em salvar, ele já vai levar para a gente aqui. Se eu abrir aqui meu pendrive, ele está aqui, teste, tá? Tem alguns outros arquivos que eu já usei aqui, mas o que importa para a gente é esse teste. Por que salvar no pendrive? Por que eu não posso colocar no computador que está lá perto da máquina?
Por que é melhor usar o pendrive? Bom, eu prefiro colocar o pendrive lá na máquina, né? A gente pode, né, colocar lá e fazer a gravação direto do pendrive, não precisa ligar o computador, não tem que gastar tempo com isso, tá? Então acho que é bem mais interessante para a gente fazer dessa forma. Poderia também, né, colocar isso na rede, acessar a partir de lá, ou então salvar o arquivo de configuração, aquele que a gente salvou aqui em cima, no pendrive, levar a usar no computador que tem instalado esse software lá também, para a gente trabalhar, mas sim, eu prefiro ir direto e usar direto na máquina para não precisar ligar o computador. Então, tá pronto, né? Agora o próximo passo é lá na máquina que a gente vai ver.